é um professor com graduação no ICEUB, também especialista no direito penal e processual penal e responsável pelos cursos de pós-graduação de direito penal e processual penal da Universidade Gama Filho. Professor. E para fazer o acompanhamento e promover um eventual debate, nós convidamos o nosso também professor, doutor Alexandre Coutinho, nosso professor de Direito Penal, que promoverá o debate. Boa noite a todos. Como o professor Simbal já nos apresentou, certo? Eu sou professor daqui da instituição já. Tenho um grande carinho por essa faculdade, né? É uma faculdade que eu acolhi há pouco tempo, mas que já tenho tido uma intimidade aqui com o pessoal e alunos bem interessados realmente e bons alunos na parte de direito penal que nós temos nessa faculdade também. Bom, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre uma das atuais modificações que ocorreram ainda esse ano no Código de Processo Penal. No caso, a reforma do Tribunal do Júri, né? A Lei 11.689, ela foi publicada em 6 de junho deste ano, com um vacatio legis de 60 dias. Significa que no dia 9 de outubro, de agosto desse ano, né, ela começou a ter a sua validade, ou seja, foram 60 dias de vacatio legis. Certo? O Tribunal do Júri, ele é tido por um dos maiores juristas do país, René Ariel-Dott, como a instituição clássica das liberdades individuais, né? O que seria exatamente isso? Bom, o Tribunal do Júri, ele defende a liberdade do cidadão através do julgamento por populares da mesma cidadania ou do mesmo status social daquele que está sendo julgado. Por quê? O Tribunal do Júri, na verdade, foi criado na Constituição do Império. E naquela época, vocês sabem que nós tínhamos um sistema autoritário, que era uma monarquia, nesse caso. Então, como se caracteriza como uma instituição clássica das liberdades individuais? Exatamente por isso, porque ele é julgado populares, né? E são populares que o julgam. Não era um poder como o poder monárquico que faria esse julgamento em si. Bom, nós temos o poder judiciário, obviamente, mas no júri é uma situação no país que há uma exceção, no qual quem julga são os jurados que são escolhidos na sociedade, certo? E o juiz apenas, ele faz a pena em si, ele calcula a pena que foi imposta por aqueles jurados. Por isso, ele é uma instituição clássica de liberdades individuais. O júri é tão importante que há uma frase de René Ariel-Dott, no qual ele diz: o júri permaneceu sempre em nosso ordenamento jurídico, mesmo nos períodos de exceção, quando sua soberania quase foi sacrificada na Constituição de 1937, mas mesmo assim o júri ainda se manteve. Bom, mais uma situação se caracteriza como firmado o júri como uma instituição das liberdades individuais.
nos anos da ditadura, em 1970, 1973, para ser mais exato, houve uma alteração em relação à prisão do júri. Porque o que ocorria? A pessoa era pronunciada, ela era obrigada até 1973, ela era obrigada a se recolher à prisão. Em 1973, isso foi revogado. Ou seja, o júri é tão importante que garante, no caso, um julgamento mais justo, que até numa época em que se tinha uma repressão militar, isso foi garantido, que a pessoa pronunciada não era obrigada a se recolher à prisão. Bom, o que ocorre? O júri se firmou e vem se firmando desde o Império, como também a norma do processo novo júri, que no final eu vou falar sobre isso. Bom, em 1988, com a Constituição, se reafirmou essa posição, né? Inclusive dando o artigo 5º, inciso 38. O que ele diz? Ele diz que o júri garante a plenitude de defesa, diferente das outras ações penais, que o júri você tem a plenitude de defesa, não apenas a ampla defesa. A plenitude de defesa, ela lhe garante de todas as formas possíveis eu vou fazer para poder absolver o meu cliente, nesse caso. O sigilo das votações, porque as votações são feitas por populares e devem ser sigilosas. Eles não devem manter contato. É um pouco diferente. No direito americano, você tem as votações por um conselho que faz a votação dos jurados, né? Eles fazem a votação em uma sala, ninguém sabe quem votou, mas como eles se comunicam entre si, acabam sabendo um voto do outro. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Eles são colocados na mesma sala, só que os votos são separados, sigilosos, e as pessoas não sabem. E antes do júri acontecer e durante o próprio júri, eles não podem se comunicar entre si, para que não se quebre esse sigilo das votações. E a soberania do veredito, claro, porque isso é tido por um popular, vai julgar outro popular. Então, ele é soberano, porque ele está